Boa tarde. Hoje é dia 11 de maio de 2020, nós estamos no período da Covid-19 e eu estou aproveitando esse período para fazer esse vídeo sobre um texto clássico de Max Weber e muito atual, que é Ciência como Vocação, né? Ciência como Vocação é um texto que não foi escrito diretamente para ser publicado, né? Inicialmente ele foi concebido como uma palestra ou uma conferência encomendada por uma associação de estudantes livres de Munique, né? Eles encomendaram duas conferências para Weber, né? Ou duas palestras. Uma com o tema Ciência como Vocação, outra com o tema Política como Vocação. Hoje a gente já consegue datar bem essas duas conferências, com precisão. Ciência como Vocação foi realizada essa palestra em novembro de 1917 e Política como Vocação em janeiro de 1919. Ou seja, entre as duas conferências ou palestras decorreu um tempo de pouco mais de um ano. O cenário por trás dessas conferências é o da Primeira Guerra Mundial, né? Então, a Alemanha estava saindo da Primeira Guerra Mundial, estava sendo derrotada, numa situação terrível, se não é que, ou com certeza, né, a Alemanha ainda passar por situações muito piores na primeira metade do século XX. E Weber também, nas duas conferências, Weber consegue alcançar com a visão um pouco desse destino da Alemanha, consegue expressar bem as suas preocupações. Então, o cenário histórico já é bastante tenso. A outra característica, acho que muito interessante, é que a gente tem um grande autor no final da vida. Ele ainda não sabia disso, mas ele está fazendo essas conferências, a última em 1919, ele vai morrer em 1920, né? Então a gente tem um autor fazendo duas conferências no final da sua vida, né? Num período em que ele já construiu grande parte da sua obra, e ele consegue, nas duas conferências, né, desenhar uma grande Weltanschauung, né, o que a gente poderia traduzir por visão de mundo ou concepção de mundo. Isso tudo migra para essas duas palestras. A outra questão, eu acho que é que Weber está acostumado, né, a escrita weberiana, ela tem esse talhe, né? É um autor habituado a se dirigir a especialistas. Grande parte da obra é escrita para especialistas e não para o grande público, né? Nesse caso, não. As duas conferências foram encomendadas por estudantes, né? E o público, né, é um público universitário, né? Mas, né, em sua grande parte, quem está ali presente, pelas descrições que se tem, é a juventude alemã. Então, Weber está tentando dialogar com a juventude alemã, né? Então, ele percebe que essa juventude que vai receber o legado da Alemanha e que vai ter a missão de dar continuidade à nação alemã. Então, eu acho que isso é uma coisa que fica claro nos dois textos, né? Eles não são textos acadêmicos propriamente ditos, né? Eles são textos, inclusive, de ocasião, resultam de um convite para ele falar sobre um determinado tipo de tema, né? Ciência em um e a política no outro, né? Esse texto, Ciência como Vocação, acho que também ele tem um enquadramento importante na obra de Max Weber, né? Ele foi publicado num volume chamado Wissenschaftslehre, que a gente poderia traduzir ao pé da letra, por doutrina da ciência, né? Ou por teoria do conhecimento, né? Ou como se faz em muitas línguas modernas, né? Esses textos são
denominados como Metodologia das Ciências Sociais. Né? Quem deu o título foi a esposa, quem publicou foi a esposa, Marianne Weber. Né? Ela foi uma excelente editora, né? Ela conseguiu rapidamente publicar todos os textos, os espólios do marido, né? E grande parte da divulgação da obra se deve a ela. E também da própria memória de Weber, já que ela deixa uma biografia monumental e, sob diversos pontos de vista, irretocável. Continua sendo uma das grandes fontes de informação sobre a vida de Max Weber. Feito esse enquadramento histórico dessa palestra, dessa conferência, né, desse evento do qual Max Weber participou, que nos permite enxergar melhor os contornos do que foi isso, tentemos agora migrar para o próprio texto, né, que é o material ao qual nós temos acesso hoje em dia. Né? Talvez a primeira coisa a se observar seja propriamente o título. Né? O título, eu inicialmente pensava que era proposto por Max Weber, mas não é. Era uma sequência de palestras que esses estudantes projetaram, né? E o título foi proposto por eles mesmos. Né? Então, o título em alemão é Wissenschaft aus Beruf, e a gente tem uma certa dificuldade para traduzir isso. A gente poderia, duas opções são muito claras para se fazer isso. Né? Acho que uma seria ciência como vocação, a outra seria ciência como profissão. Né? Então, não há uma intencionalidade de Weber, né, ao utilizar a palavra alemã, Beruf, de duas maneiras. Mas é claro, né, o título não foi escolhido por ele. Né, mas isso ocorre muito na história intelectual. Né, ele foi muito arguto, né, sagaz que era, né, para se aproveitar da dubiedade do termo. Então, ele consegue explorar muito bem diversos sentidos dessa palavra em alemão ao fazer essa palestra, né, ao ter esse contato com os estudantes. Né? A gente poderia, a grandes pinceladas, dividir esse texto em 3 partes. Ele tem mais do que isso, mas digamos assim, 3 partes a gente pode notar muito claramente, né? E elas estão bem conectadas com esse sentido da palavra vocação ou profissão em alemão. Né? Na primeira parte, Weber descreve as condições externas da produção da ciência. Né? Então, como esse cientista, né, ele se enquadra no interior dessa profissão. Numa segunda parte, ele fala desse chamamento interno. Como é que alguém descobre dentro de si, daí sim nós poderíamos dizer isso, né, como alguém descobre dentro de si a vocação para ser cientista. E depois ele tece algumas considerações que percorrem o texto todo, mas se tornam ainda mais perceptíveis no final, né, sobre o sentido da ciência e qual seria a missão da ciência naquele universo histórico. Não é uma descrição universal da ciência, mas é uma descrição bem historicista. Né? Então, o que significava ser cientista precisamente naquele momento histórico. Né? Isso faria parte do encerramento dessa palestra ou conferência. Né? Bom, iniciemos com as condições externas.
né, Weber abre o escrito dizendo justamente que ele, como economista, tinha esse vício de profissão, né, que seria o de começar pelas condições externas que determinavam as variáveis, digamos assim, desse problema, né, que seria pensar a ciência como vocação, né? Então, a primeira coisa que Weber pega são as condições da própria carreira científica, né? E para traçar melhor o que seria a carreira, ele faz uma comparação entre os Estados Unidos e a Alemanha, né? No caso da Alemanha, ele principia pela questão do privado docente, né? Então, privado docente é uma figura antiga e arcaica do sistema alemão, né? Eu poderia citar como exemplo um autor que eu conheço bem, que eu já estudei bastante, que é Immanuel Kant, né? Embora, né, Kant seja o autor do século XVIII, né, para a gente ver a ancianidade desse tipo de estrutura, né, Kant ingressa na Universidade de Königsberg como privado docente em 1755 e assim permanece até 1770, quando ele passa por uma banca, né, e ingressa como professor da Universidade de Königsberg. Como privado docente, ele dava um número excessivo de aulas, né, e tinha um tempo exíguo para outras atividades, inclusive atividade de pesquisa, né. Ele recebia dos próprios alunos, por isso tinha que ser um professor admirável, né, ou, né, condição que Weber descreve muito bem também, né, ele deveria ou ser um professor admirável ou ter condições financeiras para se sustentar até que aparecesse a vaga para que ele pudesse integrar definitivamente o corpo de docentes e pesquisadores de uma determinada universidade, né? No caso de Kant, né, Kant não tinha essas condições financeiras, então todas as descrições dele durante esse período era de um extraordinário professor, né? Então a gente percebe que essas condições eram efetivas nesse período, né? Weber está descrevendo algum tipo de estrutura que para ele é bem palpável, né? Do ponto de vista dessas condições externas, né, que é uma paixão de Weber, né, ele tenta sempre repropor, né, todos os problemas a partir da mesologia que envolve a solução deles, né? Então, do ponto de vista dessas condições externas, né, Weber faz, a gente pode dizer, uma série de brincadeiras, né? É claro, né, com o tipo de humor peculiar dele, né? Ele percebe, né, as imensas dificuldades que envolvem a vida de quem quer começar a carreira, né? Então ele começa retratando o acaso a que essa pessoa está submetida, né, e as condições externas, que tem muito pouco a ver com a vocação de quem quer seguir uma carreira científica, né? Então, ele aponta várias coisas, né? Então, pode ser comparado, sob certos pontos de vista, né, uma parte do trajeto da vida do cientista como uma espécie de romance de formação, né, o que lembraria um pouco Goethe,
né? Mas a parte inicial também pode ser comparada com uma coisa muito mais prosaica, mas ainda assim uma grande figura da literatura alemã, né? Que seria as aventuras de Till Eulenspiegel, né? Porque as condições que Weber descreve para esse cientista inicialmente, elas retratam uma série de desencontros, né? Então, Weber se refere ao modo como os estudantes têm que ser recebidos nessas cidades, ao fato das pessoas que alugam quartos, os taberneiros, né, quererem que a cidade fique lotada de estudantes, que se espera de um bom professor que ele mantenha a sala cheia o tempo inteiro, né, que ele consiga atrair muita gente para a cidade em que se localiza determinada universidade, né? E ele brinca com os próprios estudantes, né? Falou, olha, um bom professor acaba sendo determinado, muitas vezes, pela maneira como os senhores estudantes honram ele com a presença de vocês, né? Então, pega até detalhes, né? Que a voz, a entonação, a visão de mundo do professor, todas essas coisas acabam formando o quadro externo do que seria, nessa Alemanha do início do século XX, o que seria um grande professor. Uma outra parte, acho que é bastante interessante, ainda dessa descrição das condições externas, é a comparação que Weber faz da relação da velha universidade alemã com uma empresa capitalista, né? Primeiro porque isso deveria chocar bastante os seus ouvintes, né? E Weber se esforça muito nessa conversa que ele tem com os estudantes, né, para mostrar como os tempos estavam mudando. Mudando em que sentido? Quer dizer, ele parte de um certo pressuposto que provavelmente está correto, que aquelas pessoas que estavam ali estavam esperando uma grande lição de um grande mestre acerca das possibilidades de construção de uma grande formação, né, moderna, né? Então, que os alemães expressariam isso por uma Bildung, né? Quer dizer, o que é a Bildung? Seria uma formação pautada pelos grandes clássicos, pelos grandes autores, né? Pelo grande acervo de uma cultura, e que desse acesso a que essa pessoa conseguisse constituir uma grande personalidade em meio aos outros indivíduos que compõem aquela nação, né? Sendo capaz de expressar o destino científico, destino cultural, né? O destino político de uma época, né? Então, essas pessoas esperavam, né, os ensinamentos de uma grande Bildung, né? E aparece Weber com aquele humor que não é exatamente sarcástico, né, porque tem um tempero muito bom de ironia, falando para eles, olha, essa velha universidade acabou, né? Hoje a gente tem uma empresa capitalista, né? E Weber usa o termo, né, Unternehmung, né? E outro termo que ele usa também é Betrieb, né? Então ele está descrevendo uma empresa mesmo, né? Está descrevendo uma companhia, quer dizer, a grande instituição universitária se tornou uma empresa, se tornou uma companhia, é isso que ele vai dizer para esses jovens, né? E vai usar, inclusive, um vocabulário marxista para expressar isso, bastante interessante, né? Então, Weber vai dizer o seguinte, né, que numa tradução um pouco livre desse livrinho, que é basicamente o livro, né,
que divulgou os escritos metodológicos de Max Weber no século XX, né? Agora tem uma edição melhor, mas no século XX nós usamos basicamente esse livro, e foi aqui, nesse livro, como eu disse, da Wissenschaftslehre, da doutrina da ciência, que a Marianne Weber, a esposa, colocou esse escrito da ciência como vocação. Embora não faça jus nenhum a esse escrito compor o rol de escritos de metodologia, né? Mas também não vai nenhuma crítica a Marianne. Ela fez o que pôde para divulgar a obra de um polímata, né? Que não a organizou em vida. Então, vamos lá. Weber vai dizer o seguinte, né? Que essa universidade moderna ela é uma grande empresa e que ela operou, né? Abre aspas, a separação do trabalhador dos meios de produção, né? Então, vejam, a separação do trabalhador dos meios de produção, né? Então, ele diz que um professor, no interior de um instituto, ele mantém com seu diretor a mesma relação que um trabalhador com o diretor de uma grande empresa, né? Ou seja, os meios para se produzir conhecimento não mais lhe pertencem, né? E ele comenta até a situação do professor de velho estilo, né? Cujo meio de produção de conhecimento ainda era a sua biblioteca. Então Weber, há um século atrás, já estava percebendo claramente isso, né? A universidade não se destinava mais a produzir nenhum tipo de Bildung, né? Os meios de produção já não estavam mais nas mãos desse trabalhador assalariado, né? Que era o professor, e também, né, ele percebe uma relação terrível entre esse privado docente e o professor que faz parte da instituição universitária estrito sensu. Por quê? Porque esse professor, né, que faz parte do corpo docente, ele tem uma situação estável. E a pessoa que almeja se tornar um professor universitário, ela teria que passar pela graduação, ela teria que fazer o doutorado, teria que se sustentar durante um largo tempo como privado docente, para depois poder prestar concurso, né? E se vincular de maneira efetiva ao corpo docente de uma grande universidade. Weber percebe essas coisas com muita antecedência. É impressionante a capacidade de antevisão, porque nós podemos fazer uma comparação clara também com a situação atual, para testar um pouco esse texto, né? Vejam, o que é a formação universitária hoje? Para alguém que pretende seguir a carreira científica. Vamos tentar fazer alguns paralelos, né? A pessoa tem que fazer uma graduação, tem que fazer um mestrado, um doutorado, e depois do doutorado, o que está no horizonte dela? Não muita coisa, né? Os concursos são poucos, né? As vagas são poucas, né? E ela tem que também, como privado docente, sobreviver. A gente conhece muitos casos durante algum tempo. Como ela vai sobreviver, né, dentro dessa estrutura? Né? A estrutura é a seguinte: você tem empregado professor, ele trabalha na graduação e num programa de pós-graduação, ele orienta mestrandos e doutorandos, né? E tem um terceiro personagem aí que a gente conhece bem hoje, que são os pós-docs, né? E o pós-doc, ele faz um pouco de tudo, né? Principalmente numa instituição onde ele tem que auxiliar esse professor no laboratório. Então, muitas vezes ele pode coordenar grupos, né? Ele pode ajudar a orientar os mestrandos e doutorandos. Também pode, em certa medida, auxiliar o professor nas suas pesquisas, né? Com a grande diferença de que, né, o salário de um pós-doc é tudo aquilo que se pode chamar de simbólico, né? Então, o pós-doc é um pouco o que fazia o privado docente, né? Ele está no interstício, né? Ele não é mais alguém em formação, mas ele também não é alguém que tem um emprego estável, né? Então,
ele ocupa esse interstício, né? E ele pode se virar como? Né? Com bolsas, que podem durar de 12 a 24 meses, ou também ele pode dar aulas como professor substituto. Mas encerrado o contrato de 2 anos, ele também vai ter entraves para ser recontratado. Então, Weber consegue, vejam, com um século de antecedência, ele consegue descrever muito bem toda essa estrutura e consegue falar para esses estudantes que estavam esperando uma grande lição sobre a formação universitária, Bildung, ele consegue falar, olha, vocês estão vindo atrás de uma coisa que não existe mais. Nós podemos auxiliar vocês no ingresso em uma grande empresa de produção de conhecimentos.